Olá, meus queridos alunos, espero que estejam bem. Hoje nós estamos seguindo para a nossa terceira videoaula e a nossa última videoaula do mês de agosto. E nessa videoaula de hoje nós iremos trabalhar o capítulo 12, onde fala sobre probabilidade. Nós iremos fazer apenas uma introdução, estará na nossa avaliação, e mais tarde nós iremos fazer a nossa revisão online. Então todos vocês, como já sabem, que tem que ter o aplicativo Google Meet para acesso a essa videoaula online. Então espero todos vocês lá para sanar as principais dúvidas, a gente fazer a nossa revisão. Ok? Então vamos seguindo com o nosso capítulo 12 na página 104, onde iremos trabalhar o assunto de probabilidade. Então vamos aí, iniciando aí o capítulo 12, onde fala sobre probabilidade. Então vamos iniciar falando sobre o princípio multiplicativo. Então vamos acompanhar com atenção os exemplos. Primeiro exemplo. O time de futebol de salão de uma turma de 7º ano tem calções de 2 cores diferentes e 3 modelos de camisa. De quantas maneiras distintas é possível montar um uniforme com calção e camisa? Uma tabela pode nos ajudar a descobrir. Veja só, que ele fala que nós temos aqui, olhando na tabela, temos 3 tipos de camisas. Temos 3 tipos de camisa e 2 tipos de calção. Há 6 opções diferentes de uniforme. Observe que são 2 possibilidades de escolha para o calção e 3 para a camisa. O produto 2 vezes 3 é igual a 6, nos dá o total de possibilidades. Ou seja, como estamos falando de princípio multiplicativo, ou seja, de multiplicação, então é simples, você vai pegar a quantidade de calções, e multiplicar pela quantidade de camisas. 2 vezes 3, 6. Foi isso que ele montou aqui, o produto é esse, o produto 2 vezes 3, 2, quantidade de calção, 3, a quantidade de camisas. 2 vezes 3, 6. Então, a probabilidade são 6, Total de possibilidades. O exemplo 2. Observe o cartaz de uma escola de idiomas. Aí nós temos aqui o cartaz, Grande promoção de curso de idiomas: espanhol, inglês, alemão, italiano. Período: manhã ou tarde. Aí há quantas possibilidades de escolha para matricular-se em um dos cursos, considerando os 2 períodos? Ou seja, ele está querendo saber considerando os 2 períodos, manhã e tarde. Então, para representar e contar as possíveis escolhas, utilizamos um diagrama conhecido como diagrama de árvore, que é esse aqui que faz as ramificações, que é como se fosse o caule e aqui os galhos, Aí vamos aqui, manhã, nós temos manhã espanhol, inglês, alemão e italiano. Tarde, espanhol, inglês, alemão e italiano. A mesma coisa, Observe que fazendo 2 vezes 4 é igual a 8. Obtemos o total de possibilidades. Nesses 2 exemplos, vimos que quando as escolhas são independentes, uma não depende da outra, podemos aplicar a multiplicação para determinar o número total de possibilidades. Utilizamos o que se chama em matemática de princípio multiplicativo, que é esse que estamos trabalhando. Como assim, professor? Um não depende da outra. Porque, ou seja, nós temos 2 turnos, Como foi que ele descobriu o 8? 2 é a quantidade de turnos, manhã ou tarde, e 4 são as possibilidades de curso. Então, 2 vezes 4, 8. E uma não depende da outra. Eu posso estudar só pela manhã, ou posso estudar só pela tarde, posso escolher qualquer curso independente do período. Igualmente aqui, eu posso utilizar qualquer calção com uma destas 3 camisas. Uma não vai depender da outra. Por isso que são escolhas independentes. Então vamos aqui para o exemplo 3. No exemplo 3, diz o seguinte: quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar usando somente os algarismos 1, 3, 5 e 7? Olha, nós temos 4 possibilidades, que são 4 números. Temos 4 possibilidades para escolher o primeiro algarismo, pode ser 1, 3, 5 ou 7. Para o segundo algarismo só teremos 3 possibilidades, pois um número já foi escolhido e não podemos repetir algarismo. Para o terceiro algarismo restam 2 possibilidades, pois 2 dos 4 algarismos já foram utilizados. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2, 24. Podemos formar 24 números de 3 algarismos distintos. Olha só, nós temos na matemática chamado fatorial, um assunto que vocês irão ver posteriormente, em alguns da série no ensino médio. Então aqui nós já iríamos ter aqui chamado de fatorial, que nós iremos ver que é n fatorial.
Então, quem é o fatorial aqui? Ele não diz que são 4 possibilidades, você vai fatorar. Então, 4 fatorial. Essa exclamaçãozinha indica a fatoração. Então, ó, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui ele não colocou 1 porque vai só o resultado aqui, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é igual a 24. Então, ele fatorou e descobriu essas 4 possibilidades. Isso é válido para qualquer outro exemplo. Quer saber quantas possibilidades para quantos números de 4 algarismos ou de 3 algarismos diferentes, ou de 5 ou 6, você pode utilizar sempre isso aqui que vai dar certo. Nunca dará errado. Dessa maneira, quando for exemplo desta maneira. Então, aqui ó, ele fatorou, ó, ele quer saber, ó, temos 4 possibilidades para a escolha do primeiro, aí você faz 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 24. Serve para qualquer outro exemplo também. Vamos aqui seguindo, né? Nós temos a atividade, vamos passar adiante, mas nós vamos aqui seguindo para esse outro exemplo na página 106, onde vamos falar aqui sobre probabilidades. Relembrando, ó, ao lançarmos um dado comum, o resultado pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Nós sabemos que um dado ele tem 6 faces. Então, dizemos que esse conjunto de números é o espaço amostral desse evento, lançar um dado comum. Ou seja, o espaço amostral são as 6 faces, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, o que vem a ser esse espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Então, é o todo, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Aí vamos aqui, ó. Qual é a probabilidade de, no lançamento de um dado, obtermos como resultado um número maior do que 4? Ou seja, queremos obter 5 ou 6, né? Porque em um dado comum, com 6 faces, os únicos números que podem ser maior do que 4 é o 5 ou o 6. Então, são 6 possibilidades no total e somente 2 são favoráveis. 6 no total, porque são 6 faces, mas só existe 2 números que serão maiores do que 4, o 5 e o 6. Para isso, ele monta aqui uma formulazinha, ó. Probabilidade é igual números de possibilidades favoráveis, 2, sobre número total de possibilidades, que é o 6. Aí ele fez uma simplificação, ó. Dividiu por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2, 3. Então, nós temos aqui o resultado, ó, 1/3. Ó, há uma chance em 3 de obter um número maior do que 4 no lançamento de um dado. Ou seja, lançando um dado, nós só vamos ter uma chance de 3 para que possamos, ó, há uma chance em 3 de obter um número maior do que 4 no lançamento de um dado. Ou seja, número de possibilidades favoráveis, 1. Número de total de possibilidades, 3. Então, nós fizemos essa simplificação. Vamos aqui essa outra. Qual é a chance de obter um número menor ou igual a 4? Ó? Menor ou igual a 4 no lançamento de um dado. Então, queremos obter 4, 3, 2, 1. Então, são 6 possibilidades, né, no total, que são o número total de possibilidades, e 4 são favoráveis, porque ele quer um número menor ou igual a 4. Então, não pode ser nem o 5 nem o 6, porque 5 já é maior do que o 4. Então, se é menor ou igual, então é 4, 3, 2 ou 1. Então, a probabilidade é igual. Número de possibilidades favoráveis, 4. E número total de possibilidades, 6. Aí ele simplificou por 2, né? 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, vai existir 2 possibilidades favoráveis em 3 possibilidades, em um número de 3 possibilidades. Então, os eventos examinados são chamados eventos complementares. Ó, dizemos que esses eventos são mutuamente exclusivos. Ou ocorre um deles ou ocorre o outro. Ou o número obtido no dado é maior do que 4 ou é menor ou igual a 4. Então, a soma das probabilidades obtidas é 2/3, né? 2/3, que é esse resultado aqui, mais 1/3, que é esse daqui, ó. 2/3 mais 1/3 é igual a 1, ó. 2 mais 1, ele faz a continha. Se você fizer a conta aqui, ó,
2 mais 1. Pode fazer direto. Como isso aqui, os denominadores são iguais, não precisamos fazer o MMC, ó. Porque o denominador é igual. Então vai ficar 2 mais 1, 3. Aqui você mantém o 3. 3 dividido por 3, 1. Então, você não precisa fazer o MMC quando os denominadores são iguais. Você vai manter o mesmo denominador. Aí, no MMC, normalmente a gente faz 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Então, os números de cima serão os mesmos. Quando os denominadores são iguais. Ó, veja outros exemplos simples de eventos complementares. Ó, no lançamento de uma moeda, os eventos é obter cara ou obter coroa. São complementares. Ó. Obter cara é um meio, obter coroa também é um meio. Ou seja, existe uma possibilidade favorável no número total de possibilidades, né? Que uma moeda só tem ou cara ou coroa. Então, 1 meio mais 1 meio é igual a 1, né? Denominadores iguais, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, ó. Denominadores iguais, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Em uma urna há 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Ao retirar uma bola da urna, sem olhar, temos, ó. Em uma urna há 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Então, para a bola branca, existe 3 possibilidades favoráveis, que é o número de 3 bolas brancas, de um total de 5, né? Ó, 3 mais 2, 5. E bolas pretas, existe 2 bolas pretas de um total de 5. Você só faz a soma, ó, os denominadores iguais, ó, 5, 5, aí 3 mais 2, 5. 5 dividido por 5 igual a 1. Os eventos são complementares, um complementa o outro. Um complementa o outro.